Desenvolvendo a fé. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós estamos falando da importância da fé e a fé precisa ser desenvolvida. O termo bíblico do versículo que foi lido fala sobre desenvolver a salvação. O que é a salvação? A salvação é a oferta de Deus para o homem. Deus nos oferece salvação e, na verdade, todos nós necessitamos da salvação. Muita gente pensa, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa honesta. Claro, graças a Deus por isso. Mas os bons, os honestos, aquelas pessoas que querem o bem, que prezam pelos relacionamentos, precisam da salvação de Deus. Todo ser humano precisa. Porque nós somos pecadores, isso está dentro da nossa essência. Independente dos atos de pecados, nós somos pecadores aqui dentro de nós, na nossa natureza. Por isso Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, né? E precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pois bem, eu convido você para estar conosco, receber essa palavra aí no seu coração e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração. Bom, eu não nasci em lar evangélico, eu vim de uma gravidez indesejada, quando minha mãe ficou grávida de mim, meu pai foi e abandonou a gente, e minha mãe queria fazer aborto, só que a minha avó conversou com ela e ela não fez, e quando eu nasci com pneumonia, caso grave, o médico disse que eu estava desacreditado pelos médicos. Fiquei 21 dias internado. Foi quando eu recebi alta, fui morar com os meus avós. Meus avós cuidaram de mim até 6 anos de idade. Quando eu completei 6 anos de idade, eu fui morar com minha mãe. Quando eu fui morar com ela, ela teve um AVC. Passou alguns meses, ela teve outro AVC. E ela veio a óbito. Passado mais 3 meses, eu perdi minha irmã. Ela sofreu uma parada respiratória. Foi quando minha vida desestabilizou. Eu conheci a palavra de Deus. Com 8 anos de idade, comecei a ir na igreja. Tinha um rapaz perto da minha casa que me levava. Foi com o tempo passado, quando eu completei 14 anos, minha família... Eu envolvi com o mundo do crime, comecei a traficar, comecei a roubar, comecei a ter envolvimentos com drogas, usava droga todo dia, e aquilo foi se tornando um abismo na minha vida. A minha família já não me tratava como tratava antes, e eu perdi a confiança dos meus avós, eu perdi a confiança da minha família. Foi quando eu resolvi procurar ajuda, eu pedi para ser internado numa clínica. Foi onde eu conheci a palavra de Deus. E depois que você conhece a palavra de Deus, você não é mais o mesmo, você não tem mais tranquilidade para fazer as coisas erradas. Quando eu saí dessa clínica, ainda eu voltei para o mundo do crime. Uma vez eu já envolvi com pessoas pesadas, já me deram tiro, e Deus veio me livrando. Foi que em 2013, eu conheci a Sara Nossa Terra, e fiz o meu revisão de vida em maio de 2013, e foi onde Deus me marcou, foi onde eu comecei a entender o chamado de Deus para a minha vida, o propósito que Ele tinha para mim. E a partir disso eu fiz o Instituto de Vencedores, acertei os desafios, abri célula. E Deus vem fazendo uma obra maravilhosa na minha vida, que eu jamais pensaria que isso ia acontecer, que isso seria feito através de mim. Hoje eu tenho uma subequipe na minha cidade, a gente está crescendo, está havendo um avivamento muito grande, e tudo isso é para Deus, porque o que Ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de vocês que estão assistindo é grandioso, você não tem dimensão, é incomparável, e o segredo é confiar. Alô?
Hoje eu vim dar meu testemunho de que eu mudei minha vida. O ano passado, eu estava no mundo, eu não conhecia a Cristo, e eu estava no mundo da droga, eu roubava, usava droga, bebia, eu era DJ do mundão, fazia muita festa. E um dia minha tia é evangélica, eu estava muito na bagunça e eu falei minha tia, eu tenho que conhecer a igreja, eu tenho que ir para a igreja. E minha tia falou, Gabriel, vamos para a igreja então. No mesmo dia, na noite, às 11 horas da noite, eu cheguei, estava mais minha namorada, tinha um jovem que andava comigo, o nome dele não posso falar, né? Ele roubou um poço perto de casa. E nesse poço, ele pulou dentro da minha casa. No que ele pulou, a polícia seguida pulou atrás. E nisso, a vítima era idoso, um senhor de idade, e a vítima não sabia reconhecer quem era. E a vítima veio falar que era eu que tinha roubado, que era eu que tinha batido, eu era o chefe da quadrilha. E nisso eu fiquei preso, 1 ano e 4 meses. Dentro desse ano e 4 meses eu vi querendo conhecer a Cristo. E dentro da cadeia não tinha como. Lá tem muitas aflições, lá a gente passa por muitas tentações. E quando eu saí da igreja, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou voltar eu quero ir para a igreja. E minha mãe falou, vamos filho, vai mesmo para a igreja. E antes da igreja, um ano novo, nós tínhamos bebido. E eu tinha visto um jovem que tinha me levado para a cadeia. E eu falei na minha cabeça assim, eu vou matar esse jovem. Porque ele me levou, eu fiquei preso inocente para uma coisa que eu não fiz. Eu vou matar ele. E veio um menino que eu não conheço, nunca vi na vida. Ele chegou e olhou para mim e falou, você vai querer voltar para lá de novo? Você vai querer voltar para a cadeia? Você acabou de sair. Eu falei, mas nem te conheço. Eu falei, mas você quer matar um jovem? Aí eu fiquei cabeça baixa, triste. Aí veio outro jovem me apresentou a Sara Nossa Terra. Eu conheci a Sara Nossa Terra, fui para revisão de vida, saí da revisão de vida, fiz o Instituto Vencedor, até hoje estou firme, passei o Instituto Vencedor, hoje eu sou líder de uma célula, o nome da minha célula chama Avivamento e hoje eu estou firme e forte com Deus. Amém. O tema que eu quero falar com você é um tema muito interessante dentro do que nós estamos falando de portas abertas, desenvolvendo a fé. A fé precisa ser desenvolvida, sabia disso? A nossa fé tem que ser desenvolvida. O que é desenvolver? Desenvolver é o quê? É fazer a nossa fé crescer, se tornar robusta, se tornar uma fé que traz resultados na nossa vida, que traz frutificação de Deus na nossa vida. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Filipenses é um livro do Novo Testamento, capítulo 2. Filipenses 2, 12 e 13. Quem achou diz amém. Então vamos ler. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero que você grifa essa parte B deste versículo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você pode dizer amém para essa palavra? Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão aí na sua Bíblia, fecha os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra que é santa, poderosa, maravilhosa. A palavra do Senhor, ela existe, Senhor, para nos trazer instruções. A tua palavra existe, Senhor, para nos ensinar
para nos instruir, para nos corrigir. A tua palavra, Senhor, ela foi escrita pelo teu dedo. O Senhor usou homens e mulheres ao longo de muitas gerações, e o Senhor escreveu este livro e deixou ele para nós, meu Deus, como um livro, meu Deus, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento na fé, para o nosso crescimento espiritual. Nessa noite fala conosco, fala o nosso coração, fala a nossa mente, fala todo o nosso ser. Senhor, libera-nos para crescer pela tua graça e pelo teu poder, e nós te agradecemos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Queridos, é maravilhoso a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Deus, Ele nos chama para estarmos junto dEle. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós sejamos imagem e semelhança dEle aqui na terra. Deus nos criou para que vivamos uma vida vitoriosa. Posso ouvir um amém? Um amém seu? Né? Então, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de dificuldades, de fracassos, de coisas, de sucessão, de coisas ruins acontecendo na nossa vida. E isso não é a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus para nenhum dos seus filhos. Deus nos criou para a glória dEle. Deus criou a raça humana, o ser humano, para a glória dEle, né? E nessa campanha, especificamente essa campanha que nós estamos vivendo, campanha das portas abertas, o objetivo dessa campanha, quando nós falamos de portas abertas, são o quê? Oportunidades. As portas abertas são oportunidades, milagres que Deus propicia para nós, que Deus tem para nós, e que muitas vezes, né, nós não estamos usufruindo disso, desses milagres, dessas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Entenda uma coisa, quando eu falo que Deus tem milagres e bênçãos para nós, eu não estou dizendo que nós não teremos problemas na vida. Os problemas existem, as dificuldades existem certamente sobre nós, né? Estamos num mundo de muitas dificuldades, estamos num mundo onde as pessoas, né, elas estão muito interessadas, preocupadas com elas mesmas. A maioria das pessoas, elas está preocupada somente com elas, não estão preocupados com o seu semelhante, com o seu próximo. Muitos sim, mas a grande maioria talvez não, né? Não tem como a gente medir isso, mas é um mundo egoísta, é um mundo mau, né? Aliás, Jesus, ele diz na palavra, este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno, né? Que coisa ruim, que notícia péssima, que aqui a palavra de Deus nos diz a respeito deste mundo, o qual nós o habitamos. Nós somos habitantes dessa terra, nós somos habitantes deste mundo, e Deus está dizendo na sua palavra, este mundo jaz no maligno. Mas Deus está dizendo também que Ele tem preparado algo maravilhoso para nós, que é o reino dEle, e o reino dEle começa aqui na terra, e mesmo no meio de um mundo totalmente longe da presença de Deus, longe dos princípios de Deus, nós, através da fé, nós podemos usufruir das bênçãos de Deus. Quero ouvir um amém seu. Note que ele fala que desenvolvei a vossa salvação com temor a Deus e tremor. Agora, o que é desenvolver a salvação? É desenvolver a fé. Quando nós falamos de fé, nós não falamos de um objeto, nós não falamos de algo visível que a gente enxerga com os nossos olhos, nós não falamos de algo que a gente pode tocar com a nossa mão, né? Nós falamos de algo que é concreto, nós falamos de algo que é real, mas que não é visível e não pode ser tocado. A fé, especialmente, no contexto que nós estamos trazendo aqui, ela é importantíssima para o nosso relacionamento com Deus, né? A fé, ela é algo espiritual, mas ela é fundamental na nossa vida. Quando a palavra diz, desenvolvei a vossa salvação, ela está dizendo, desenvolvei a vossa fé. Desenvolvei a vossa fé em Deus, o vosso crer em Deus. O crer em Deus não é algo passivo.
O crer em Deus é algo ativo, né? Dinâmico, e é todos os dias. Quero ouvir um amém seu. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para o ser humano. Qual que é a vontade de Deus para você que me assiste aí na sua casa? A vontade de Deus é que nós cresçamos, é que você cresça no conhecimento dEle, na graça dEle, né? Que Deus Ele quer que nós cresçamos em tudo nessa vida. Se nós crescemos no conhecimento de Deus e na graça de Deus, nós também vamos, esse crescimento, ele vai extrapolar tudo mais na nossa vida. Vai ficar mais fácil o relacionamento com as pessoas que nós amamos, do nosso convívio diário, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, de escola, enfim, em todos os lugares da nossa vida. E saiba de uma coisa, Deus não nos deixa sozinhos na luta diária que nós enfrentamos para fazer a vontade dEle, para conhecer, viver e fazer a vontade dEle nessa vida. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento com Deus, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, nesse dia, no nome de Jesus. Deus te ama e Ele quer ter você bem pertinho dEle. Amém ou não? Por isso que desenvolver a nossa fé é muito importante, porque a fé é a maneira, é o meio que nós temos para relacionarmos com Deus. Porque nós não vemos Deus fisicamente. Nós não relacionamos com Deus como relacionamos com um amigo, a quem a gente vê, a quem a gente pode ir na casa dessa pessoa, podemos convidar para vir na nossa, né? Deus nós podemos convidar para ir na nossa casa também, nós podemos convidar Deus para estar conosco em todo o tempo, mas a gente não vê Deus com os olhos naturais, a gente precisa da fé para a gente enxergar Deus. Então por isso que a fé precisa ser desenvolvida. E eu quero falar com você no dia de hoje a respeito de um homem de Deus, da Bíblia, um homem bíblico, que nos ensina muito com a sua vida, com o seu testemunho de vida. E eu quero falar de um dos maiores profetas da história do povo de Deus, do Velho Testamento. Quero falar de Moisés, né? Em Êxodo capítulo 14, eu quero que você abra comigo, nós encontramos Moisés em um momento onde ele se viu diante de um grande problema. Será que tem alguém aqui que está passando por algum grande problema? Alguma grande dificuldade? Vamos ver aqui o que Moisés fez. Êxodo capítulo de número 14. Eu quero que você veja comigo. Êxodo 14, quem abriu aí diz amém. Vamos ver o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus está fazendo uma pergunta aqui para o profeta Moisés, o homem de Deus, que era um homem como eu e você, né? Quando a gente diz que alguém é homem de Deus ou mulher de Deus, nós não estamos dizendo que é um ser divino, não, é homem como nós, mas é uma pessoa que anda juntinho com Deus, que ouve a voz de Deus, é alguém que não faz nada sem antes consultar a Deus, é alguém que desenvolveu a sua fé e continua desenvolvendo a sua fé, porque queridos, a fé precisa ser desenvolvida em todo o tempo. Quero ouvir um amém seu. Então Deus pergunta para ele: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, eles estavam num processo de libertação. Eles estavam apenas no início desse processo de libertação de Deus na vida deles. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o seu povo, para tirar o povo de Deus das mãos de Faraó do Egito, aonde eles estavam ali durante já muitos anos como escravos do Faraó. E Deus fez grandes coisas através de Moisés, e Deus fez grandes coisas na vida daquele povo. Mas eu quero pontuar aqui, em primeiro lugar, a vida do próprio Moisés. O significado deste nome, Moisés, é tirado das águas. Tirado das águas. Moisés nasceu num contexto de muitas dificuldades. Havia uma sentença, naquele tempo no Egito, de que todo filho das hebreias
que era o povo de Deus, todos os filhos que nascessem, as parteiras, se fossem do sexo masculino, as parteiras deveriam matar aquela criança. Isso era um decreto de Faraó, era um decreto do rei do Egito. Olha, esse povo está se multiplicando demais, essas mulheres hebreias, elas produzem filhos demais, e esse povo está crescendo muito, está ficando muito poderoso, em número muito grande no meu reino. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar os homens. Vamos matar os homens. As mulheres vocês deixam viver, mas os homens vamos matar. Moisés nasceu nesse contexto. Então Moisés, o nome Moisés, tirado das águas, quer dizer que ele emergiu no meio de muitas dificuldades, de muitas lutas e de muitos problemas, da própria família dele, da mãe, do pai, dos irmãos, e ele mesmo. Então Moisés, ele, por um milagre de Deus, a mãe dele lança ele no rio Nilo. A parteira que ajudou no parto de Moisés não fez o que o faraó mandou fazer, ela não cumpriu aquilo que tinha sido ordenado. A mãe de Moisés coloca ele num cestinho, coloca no rio Nilo, e ele vai descendo, e a irmã de Moisés vai acompanhar para ver o que iria acontecer. Aquilo foi uma oração e uma estratégia que Deus deu para ele, para a mãe de Moisés. E eu quero que você fale comigo assim: uma porta aberta. Qual foi a porta que Deus deu para a mãe de Moisés? Sabe o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Joquebede orou: Deus, como que eu vou fazer? Meu filho está aí, nasceu e tem essa sentença de morte, o que eu faço? Deus colocou na mente dela uma ideia: coloca ele no rio Nilo, manda Miriam ir acompanhando para ver o que vai dar. Aonde Moisés foi parar? Lá onde estava a filha de Faraó tomando banho com as suas criadas. Ela viu aquela criança, um menino bonito, ela se apaixonou por aquela criança, pegou a criança para si e ela criou Moisés, e Moisés foi criado no palácio de Faraó. Agora você pensa assim: que é isso? Que maravilha ser criado no palácio de Faraó. Pois é, mas quando Moisés se torna adulto, ele sabe que ele é do povo hebreu, ele abre mão dessa mordomia. Ele sabia que ali não era o lugar dele, ele renunciou a tudo aquilo para cumprir um propósito de Deus para a vida dele. Isso é algo maravilhoso, queridos. Termos a fé, a disposição de abrir mão daquilo que parece que é bom, mas não é o propósito de Deus para a nossa vida, em prol daquilo que talvez não seja tão bom, mas que é o propósito de Deus na nossa vida. Não dá para a gente entender essa coisa de propósito de Deus. Eu vou te contar algo. Eu recebi hoje uma foto, uma imagem que me deixou assim estarrecido. E nós precisamos orar pelos missionários que estão em países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Eu vi uma foto de uma missionária hoje, jovem, não diz lá a idade dela, mas pelos meus cálculos ela devia ter uns 30 anos de idade. Estava pregando o evangelho nesses países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Foi presa, foi torturada, e sabe o que fizeram com ela? Costuraram a boca. Costuraram a boca. A imagem que eu vi, ela estava com a boca toda costurada, toda ferida, toda machucada, o olho todo aqui machucada, ferida, e a boca costurada para não pregar o evangelho. São as maldades que estão acontecendo com missionários. Aí você pode pensar assim: mas o que leva uma pessoa a se dispor a pagar um preço tão alto como esse? Ir para um país onde ela sabe que ela está correndo risco de vida, para pregar a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, querido? Isso é amor por Deus e pela sua palavra. Isso é determinação de cumprir
aquilo que Deus está mandando cumprir. E muitas vezes nós que estamos num país livre, que podemos pregar, muitas vezes nós não estamos abrindo a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas. Nós que podemos, que temos liberdade de abrir a nossa boca e falar, muitas vezes não falamos nem para um vizinho, nem para um colega de trabalho, e as pessoas muitas vezes nem sabem nem que nós somos crentes. Enquanto tem gente que está vivendo esse estilo de vida, porque estão querendo fazer a vontade de Deus, estão pagando um preço alto, né? Então Moisés, ele emerge dessa situação de dificuldades. E eu quero te dizer uma coisa, todos nós passamos dificuldades, todos nós. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele nos livra de qualquer dificuldade, Ele nos livra de qualquer perigo. Quero ouvir um amém seu. Graças a Deus, que bênção, meu querido, minha querida. Meu desejo para você de Uberlândia, para você de todo o Brasil e até de outras nações que tem acesso à Rede Gênesis, meu desejo é que essa palavra possa ter aí causado algum impacto na sua vida e que você entenda que a fé, ela é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, não apenas no relacionamento com Deus, especialmente no relacionamento com Deus, mas a fé, ela nos motiva, nos capacita, nos dá força para enfrentarmos qualquer situação que a vida possa nos oferecer, mesmo aquelas piores situações. Então esse é o meu desejo, que Deus possa te abençoar muito nesse dia, e eu te chamo agora para o nosso momento muito especial, que é o momento da nossa oração. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós chegamos na Tua presença. Eu me uno a todos agora que participaram do programa de hoje. E eu peço, Pai, essa pessoa que, por causa da palavra de hoje, se despertou e quer desenvolver a sua fé, quer desenvolver o relacionamento dela com Deus, quer aprender da Tua palavra, que o Senhor a ajude. Meu Deus, aquele que está passando por lutas, por enfermidades, na família, meu Deus, eu oro ministrando saúde e vitória, que a Tua bênção esteja sobre todos, e eu te agradeço desde já, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, um grande abraço para você, que Deus abençoe você, obrigado aí por você estar conosco, assistindo aqui o nosso programa, participando conosco. Para você de Uberlândia, fica aí o meu convite para você estar conosco aqui nos nossos cultos. É um grande prazer, sempre será um grande prazer recebê-los aqui na nossa igreja. Nossos horários de cultos e dias de cultos estão aí no seu rodapé. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa ou aqui no nosso culto ao vivo aqui na nossa igreja. Um grande abraço.